Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula da disciplina de Responsabilidade Social e Meio Ambiente. Estou muito feliz com a continuidade aqui dos estudos. Espero que vocês tenham aproveitado bastante a primeira aula, que se tiver alguma dúvida com relação à primeira aula, as discussões sobre sustentabilidade, sobre desenvolvimento, que vocês não deixem de ir lá no nosso fórum de dúvidas para deixar isso tudo claro. E é uma dica também que eu dou para vocês, não deixem para a última hora, realmente façam seus estudos pensando cada momento, cada aula e tirando já as suas dúvidas, porque depois isso pode ficar perdido. Então, espero que vocês adotem essa estratégia. E hoje a nossa segunda aula ela vai tratar de questões relacionadas à discussão dos mecanismos da gestão ambiental, ou seja, a gestão ambiental como a ferramenta e como a área que realmente trabalha toda a gestão da sustentabilidade nas organizações. Então, se na primeira aula a gente discutiu quais são estratégias, quais são mecanismos possíveis para o desenvolvimento sustentável, agora a gente vai discutir ferramentas capazes de gerenciar essa proposta de desenvolvimento sustentável de um negócio. E tudo isso, vocês vão discutir dentro da área de gestão ambiental. Especificamente, existe o curso de gestão ambiental, então os estudantes aí da gestão ambiental vão conseguir realmente contribuir até mais com os outros colegas dos outros cursos, no sentido de entender quais são as ferramentas possíveis dentro da gestão ambiental. Então, a gente tem desde a parte de planejamento ambiental, passando pelas estratégias de gerenciamento das ferramentas de meio ambiente, e tudo isso associado também à aplicação e à gestão de pessoas. Então, é uma rede fundamental que precisa ser bem estruturada, bem desenvolvida, não é fácil, ainda não existem modelos teóricos bem definidos de como implementar, por exemplo, a gestão ambiental dentro de uma propriedade rural. Então, isso também é um desafio para vocês que são profissionais dessa área. Pensar mecanismos de gestão da sustentabilidade voltados para as empresas rurais, que é uma grande também janela de oportunidade de atuação para que vocês apliquem esses conhecimentos também pensando as propriedades rurais. Então, aqui, quando a gente vai discutir o conceito de gestão ambiental, tem que ficar claro esse princípio básico. Qual o princípio básico da gestão ambiental? É a gerência empresarial que dá destaque à sustentabilidade. Então, se eu estou falando de gestão ambiental, eu estou falando do gerenciamento adequado também das pessoas no espaço do trabalho, dos recursos naturais, obviamente, e também dos recursos financeiros. Até porque qualquer investimento que eu faça em termos de gestão ambiental, eu tenho que perceber um retorno que isso vai gerar. Qual o retorno positivo que isso gera para a organização? Ou seja, isso também dá uma noção de mais ênfase em produtividade, porque eu vou conseguir produzir mais com menos. Também é uma necessidade latente para as organizações. Cada vez mais elas precisam desenvolver seus mecanismos de produção e enfocar na produtividade, e isso é essencial. No agronegócio também a gente sempre vai falar, cada vez mais a gente precisa ampliar nossa produção, mas sem abrir novas áreas. Então, a gente precisa investir em modelos e mecanismos de gestão ambiental, porque é isso que vai realmente viabilizar as questões de produtividade. Então, todo esse processo de gerenciamento, todo esse processo de discussão da gestão dos recursos naturais e da gestão ambiental está focando em sustentabilidade, está focando em economia e em uso racional dos recursos naturais. Então, quando a gente fala que é importante a gestão ambiental propriamente dita, que ela é essencial nesse processo, a gente não está falando só por uma perspectiva de romantizar uma determinada área, não. É porque isso realmente na prática gera resultado financeiro, isso gera ganhos econômicos que são diferenciados e que isso vai ser pago pelos consumidores, por toda a cadeia de valor que vai agregando e trazendo ainda mais resultados ao longo de uma cadeia produtiva quando se tem realmente investimento em gestão ambiental. Então, é muito importante que vocês tenham essa consciência e tragam essa discussão também para os projetos e as empresas onde vocês atuarão. Então, basicamente, a gestão ambiental ela é o guarda-chuva, digamos assim, de todas as ferramentas de gerenciamento ambiental. Então, da gestão ambiental, você vai definir as estratégias de gerenciamento ambiental do negócio que você está atuando. Então, entra a questão do planejamento ambiental, a questão das ferramentas de acompanhamento, de monitoramento ambiental, de avaliação de impacto ambiental, as estratégias de recuperação de áreas degradadas, no caso de uma empresa rural, por exemplo. Então, tudo isso está relacionado aos processos de gerenciamento ambiental. Então, quando a organização ela faz isso internamente, ela tem uma gestão ambiental organizacional,
que é essa parte específica que está aqui definida para vocês aqui nesse fluxograma. Então, a organização ela faz o seu gerenciamento ambiental, organizacional, é de responsabilidade dela. Então, ela precisa ter as suas políticas ambientais, as suas ferramentas gerenciais do meio ambiente e dialogando sempre com aquilo que é de gerenciamento ambiental na perspectiva pública, ou seja, o que o Estado é responsável em termos de gestão ambiental. Então, a geração de energia está associado muitas vezes, né, às concessões do Estado, então ele vai acompanhar isso, ele vai determinar como isso pode ser gerado ou não. Uma série de outros fatores que são acompanhados e que são de responsabilidade da administração pública, né? Então, a gente tem unidades de conservação que são da União, então é responsabilidade do Estado manter essas unidades conservadas, né? Mantendo a estrutura de fauna e flora intacta. Então, tudo isso tem que estar associado, porque o que eu faço dentro da propriedade, por exemplo, numa empresa rural, tem que estar associado ao que o governo faz numa unidade de conservação. Então, se eu deixo de fazer alguma coisa, eu faço alguma coisa contrária ao que vai auxiliar o governo nesse sentido de preservação, isso vai ser realmente um problema. Então, também eu tenho que ter essa visão ampla do que é a responsabilidade do Estado e o que é a responsabilidade da empresa propriamente dita nesse processo de gestão ambiental. E, além disso, a gente sabe que é uma temática mundial, uma preocupação mundial, né, a questão da gestão ambiental, que se associa ao aquecimento global e tudo mais. Então, isso gera também discussões e uma série de objetivos que são definidos por organismos internacionais. E, nesse caso, a gente tem, eu vou mostrar para vocês aqui numa próxima figura, que são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, vou mostrar agora para vocês. A gente percebe aqui uma série de objetivos que foram definidos no âmbito da Organização das Nações Unidas, ou seja, todos os países do mundo eles são signatários de uma proposta, né, de um conjunto de objetivos que devem ser desenvolvidos até 2030, que são chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, por que eu trouxe para vocês aqui nessa segunda aula? Porque vocês precisam olhar para esses objetivos e falar assim, como que o meu negócio pode auxiliar a ONU, enfim, o mundo todo, a alcançar esses objetivos. Então, eu tenho um negócio, eu sou produtor rural e, enfim, produtor de milho aqui no Brasil e de gado de corte. E aí eu vejo ali que o objetivo 2 é fome zero. Então, como que eu, produtor, como que não eu, né, especificamente, mas como que a empresa especificamente, né, produtora desses bens, o que ela tem a ver com esse objetivo? Né? Ela é uma produtora de alimentos, né, de energia, então ela precisa entender o que está descrito sobre o que é fome zero. Né? Então, o combate à fome é uma discussão realmente importante. A gente sabe que tem uma população mundial crescente, né? A gente tem países que têm dificuldade produtiva e que têm uma população crescente. Então, o Brasil tem condições produtivas adequadas, então ele precisa entender e entender como produzir para auxiliar nesse combate à fome. Boa saúde e bem-estar, que está ali na questão do objetivo 3, a educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, enfim, uma série de objetivos que devem ser discutidos e trabalhados aqui dentro dessas discussões da gestão ambiental. Então, todas as empresas hoje, elas olham para os 17 ODS. Ela vai olhar para esses objetivos e vai falar, então, o que eu posso, na prática, fazer aqui já para auxiliar nesse processo de desenvolvimento, né, e de geração de renda de uma forma sustentável. Então, é realmente importante que vocês fiquem atentos para a importância da gestão ambiental, para a importância de pensar mecanismos estratégicos de desenvolvimento e olhando sempre para fora do ambiente organizacional. Né? Ou seja, eu preciso fazer a gestão da sustentabilidade olhando para dentro e para fora da organização. Né? Isso vem de todos os lados, isso vem de todo o ambiente, do macroambiente, isso gera uma série de fatores que precisam ser discutidas e trabalhadas. E um exemplo disso são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Tá certo? Então era isso que eu gostaria de tratar com vocês na nossa segunda aula. Espero que vocês estejam atentos e lendo o material e sempre lá indo no nosso fórum de dúvidas em caso de qualquer dúvida. Um abraço e até a próxima aula.